Pronto. Então vai me acompanhando aí, né? Então a gente vai estar trabalhando o capítulo 5 do livro de vocês, então é sequencial do livro didático. A gente tinha visto capítulo 4 relacionando os protozoários, protistas no caso. Então a gente vai ver agora os fungos, né? Que é a sequência do livro didático de vocês, tá bom? Biologia, professor esse Bruno Alibro, né? Manuel é o mesmo que vos fala, né? Sou eu, o mesmo da foto, né? Logicamente com menos cabelo, mas enfim, é o mesmo, tá? Então a gente vai dar continuidade aí, tá bom? Ali uma imagenzinha só para representar já os fungos ali do lado, tá? Ali do lado de embaixo ali, né? Para você relembrar. Professor, e quem são esses fungos, né? Então, como eu disse para você, a gente vai ter toda uma dinâmica relacionando característica, composição, estrutura, importância. Então nós vamos falar tudo sobre esses fungos hoje. Caso você tenha alguma dúvida, é só, como eu disse, abrir o microfone e fazer o seu questionamento aí, tá bom? Então vamos lá para frente. Bom, nossos objetivos aqui a serem alcançados com o nosso conteúdo são os seguintes. Primeiro, a gente vai conhecer e aprender a diferenciar os fungos dos demais seres vivos através das suas características, porque geralmente quando você vai fazer questão de prova, vestibular, nem seja qual for, ele vai querer saber se você sabe diferenciar os indivíduos uns dos outros, principalmente pelas suas características, tá bom? Compreender a importância biológica deles ou dos fungos para o planeta e para os demais seres vivos, porque você vai ver que os fungos eles são importantes para o planeta e também são importantes para os seres vivos, inclusive para os seres humanos, tá bom? Você vai entender o porquê. E nós vamos entender as relações que eles desenvolvem com outros organismos, como as relações chamadas relações de mutualismo. Nós vamos ver essas relações de mutualismo aqui que os fungos desenvolvem com outros seres, tá bom? No finalzinho da aula eu vou fazer uma proposta para todos os alunos do segundo ano, tá bom? Inclusive foi uma proposta de uma aluna, tá? Que ela me questionou sobre uma aula, então eu vou estar chamando vocês para posteriormente, se houver adesão e participação, a gente faz, tá bom? Mas só no finalzinho da aula, tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, com relação a fungos, o que é que nós temos que saber? As características. Então nós vamos ver as características gerais, tá bom? Quais são essas características gerais? Aqui tem algumas delas, vamos lá. Os fungos eles podem ser de tipos macroscópicos ou microscópicos, ou seja, eles podem ser vistos a olho nu e também alguns fungos só podem ser vistos a microscópio. Por exemplo, as leveduras são tipos de fungos que você só vai conseguir enxergar através de microscópio. Já os cogumelos, por exemplo, são fungos que você consegue enxergar visualmente, sem o auxílio de um microscópio, né? Você consegue enxergá-los visualmente. Tem um aí também, eles sendo seres uni ou pluricelulares, constituídos de uma única célula ou de várias células, que é o caso dos mais comuns que nós conhecemos, eles são pluricelulares. São eucariontes, ou seja, apresentam aí um núcleo, certo? São heterótrofos por absorção. Professor, qual a necessidade de eu saber que eles são heterótrofos por absorção? É porque, pessoal, existem os heterótrofos por ingestão, que é o nosso caso. Então, nós já nos diferenciamos dos fungos por essa característica, ou seja, deles serem heterótrofos por absorção e nós sermos heterótrofos por ingestão. Nós precisamos ingerir o alimento para poder absorver os nutrientes. Já ele não, ele absorve somente jogando enzimas digestivas e consegue absorver esses nutrientes. São aeróbicos ou anaeróbicos, ou seja, podem viver na presença do oxigênio como na ausência do oxigênio. Por exemplo, professor, me dê um exemplo de fungo anaeróbico. Pronto, as leveduras, como eu já citei aqui. As leveduras, elas são seres anaeróbicos, ou seja, elas vivem na ausência do oxigênio. Tanto é que elas são utilizadas para os processos fermentativos de pães, bolos, álcool, entre outros. Tá bom? Nós vamos ver isso lá no finalzinho, quando nós estivermos falando da importância dos fungos, tá bom? Mais algumas características, inclusive essas características vão definir ou definiriam os grupos ou em que grupo os fungos se enquadrariam antigamente, ou seja, eles já foram classificados como plantas e também já foram classificados como animais. Hoje os fungos determinam um reino próprio, devido às características que são inerentes somente a eles.
Por exemplo, possuem parede celular. Que outros indivíduos apresentam parede celular, professor? Plantas e bactérias. Só que a parede celular dos fungos, ela é diferenciada. Ela é formada por um tipo de estrutura chamada quitina. Quitina é essa que você encontra nos animais. Ou seja, baseado nessa característica, ou seja, por eles apresentarem essa parede celular, eles tiveram muito tempo classificados dentro das plantas. Só que percebeu-se que a parede celular deles era diferenciada, que era constituída de um polissacarídeo que está presente em animais. E aí saiu da classificação das plantas e foi para a classificação dos animais. Outra característica que enquadra ele mais presente no grupo dos animais, apresentam o glicogênio como fonte de reserva, ou seja, o glicogênio também está presente apenas em animais, ou seja, é a nossa fonte de reserva energética. E os fungos também apresentam a mesma estrutura. Devido a isso, eles tiveram muito tempo classificados como animais. Só que devido a outras características, como por exemplo, serem heterótrofos, serem anaeróbicos e aeróbicos, serem pluricelulares ou unicelulares, serem eucariontes, percebeu que eles não se enquadravam muito bem também dentro dos animais. E aí resolveu-se classificar os fungos dentro de um reino próprio. Então, eles são pertencentes ao reino Fungi. Então, falou de fungos, eu estou falando do reino Fungi. Apresentam reprodução assexuada por esporos ou fragmentação, assim como também apresentam reprodução sexuada, ou seja, você tem um fungozinho que apresenta sexo masculino e um fungozinho que apresenta sexo feminino. E geralmente, todas as vezes, ou a maioria das vezes, você só vai encontrar fungos em ambientes com umidade, ou seja, com bastante umidade, em locais úmidos. Por exemplo, nesse período, quando nós estávamos aí no período chuvoso, você costuma ver muito fungo. Por quê? Eles costumam aparecer nesse período porque existe uma umidade muito grande. Então, eles gostam dessa umidade e eles preferem viver em locais úmidos, certo? Então, essas são algumas das características gerais que você pode estar identificando os fungos aí dentro de uma questão de vestibular, questão de Enem, seja ela qual for. Tudo bem? Alguma pergunta? Posso para frente? Professor, Oi, diga. volte lá no slide que falou. Pronto. O que seria a reprodução assexuada por esporos ou fragmentação? Pronto, vamos lá. O que seria essa reprodução assexuada por esporos? Imagine que o fungo, ele não tem, vamos ver aquela estrutura que parece um cogumelo. Você vai tomar ela como base. Aquela estrutura como cogumelo, aquele chapéu que ele forma, embaixo dele existem estruturas como se fossem casinhas onde ele guarda ou ele mantém esses esporos. Esporos é como se fossem pequenos, como se fossem pequenas bolinhas que ele vai liberar no ambiente para depois ou posteriormente esses esporos se transformarem em novos fungos. Tanto é que você, quando vai ver um fungo, você nunca vê ele sozinho, você sempre vê muitos fungos próximos. É devido a isso, devido a eles liberarem muitos esporos. E a fragmentação é o seguinte, é quando você pega um fungo e você, por exemplo, corta ou separa ele, ele pode se regenerar, ou seja, ele vai se fragmentar e formar um novo indivíduo. Devido a isso, ou essas características, isso é um tipo, ou chama-se os tipos de reprodução assexuada. Esporos, libera pequenas, vamos usar esse termo, bolinhas, que são os esporos que vão ficar presentes no ambiente. E fragmentação é o processo que você pode cortar ele, ou ele pode se separar e formar um novo indivíduo. Muito parecido com o processo chamado bipartição, tá bom? Isso seria o processo de reprodução assexuada por esporulação ou por esporos, e o outro chamado por fragmentação. Tá bom? Tudo bem? Tudo, entendi. Entendeu? Perfeito. Então, indo para frente aí. São principais representantes aí dos fungos ou do reino Fungi, né? Nós temos aí como representantes
a grande diversidade de seres, que são alguns exemplos de fungos: os cogumelos, o mofo, os bolores, orelha de pau, leveduras, as trufas, né? Então nós vamos falar sobre cada um mais à frente um pouquinho, quando a gente vai falando aí, por exemplo, quando eles são, ou eles são classificados, ou na sua classificação, ou no seu modo estrutural. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, mas aí eu já exemplifico para vocês, né? Eu tenho aqui o exemplo da orelha de pau, tem um exemplo dos cogumelos, que é o mais comum quando você se associa a fungos, que são os cogumelos aqui, esses aqui, né? São os cogumelos a orelha de pau, os fungos aqui, que é esse mais comum que você vê, no qual eu estou passando aqui o mouse em cima. A questão do mofo, né? Quando você vê lá o bolor negro do pão, um exemplo aqui que eu coloquei para você, é o mesmo que você encontra fazendo a decomposição das frutas, né? Então você vai ver que eles têm uma relação direta. Aquele exemplozinho muito comum que a gente vê, que é o cogumelo, inclusive quando a gente for falar lá na frente da questão produção de fármacos, entre outros, você vai ver que esses cogumelos muito vistosos e muito bonitos, muito belos, eles também têm uma função, são as chamadas cores de advertência, né? Quando eles são muito coloridos assim, muito bonitos, alguma coisa tem, então eles podem fazer mal. Um exemplo aqui de cogumelo comestível, que é o shiitake, né? Ou é o champignon, pode ser um ou outro, né? São os exemplos mais comuns aí que nós temos, que geralmente são utilizados na alimentação humana, né? Que você pode ver cogumelo shiitake, cogumelo champignon, tá? Só para exemplificar, certo? Então aqui são os exemplos aí que a gente vê muito. Trufa, não coloquei um exemplo aqui, mas lá na frente a gente vai ver o que são essas trufas. Ah, professor, pensei que era trufa de chocolate. Não. Existem uns fungos que eles formam umas trufas que inclusive são de valores exorbitantes, porque são muito raras, né? Você não encontra essas trufas em qualquer local ou em qualquer lugar do planeta. Elas são específicas de algumas regiões, tá bom? Então aí alguns representantes: cogumelos, mofo, bolores, orelha de pau, são todos exemplos de fungos, tá bom? Estrutura do fungo. Pronto, aproveitando aí, a gente usa o exemplo mais comum que nós temos, que é a questão do fungo que usa o cogumelo, né? O cogumelo, que é o mais comum a gente conhecer. Todos os fungos, em sua maioria, ou em sua grande parte, se ele não for unicelular, e se ele for unicelular, ele é constituído da mesma estrutura, ele é constituído por hifa. Os fungos apresentam seu corpo formado por hifas. Se ele for unicelular, ele só vai apresentar uma hifa. Mas se ele for pluricelular, ele vai apresentar muitas ou várias hifas. E essas hifas, elas formam um conjunto. O conjunto de hifas é denominado micélio, né? Esse micélio, que é todo o corpo que ele constitui. Só que existe um detalhe: eu posso ter a estrutura que vai formar aí, além do micélio, o corpo reprodutivo ou também o corpo vegetativo. Imagine aí que você está vendo aqui, né, na nossa apresentação, aqui no slide, um cogumelo. E esse cogumelo, todo ele é constituído de hifas, é o conjunto que constitui o corpo dele, que é o micélio. Agora, com um pequeno detalhe: professor, essa estrutura que tem aqui, que é chamada, nós vimos aqui como um chapéu, bem aqui, essa estrutura que vai formar essa espécie de chapéu, você tem aí a estrutura ou o corpo reprodutivo, certo? O corpo reprodutivo do fungo, que é onde, como eu disse lá anteriormente, ele vai guardar os seus esporos. Esporo esses que, quando amadurecem, ele acaba liberando no ambiente. É por isso que quando você vê um fungo, por exemplo, você tem lá um pão e esse pão mofou, ou iniciou o mofo por um dos lados. Não adianta você retirar só aquele lado do mofo, porque o pão ou o mofo ou os fungos já tomaram conta de todo o pão. Então não adianta eu retirar só a parte que está mofada, porque você vai ver que as hifas ou o seu corpo, ele entra em todo o substrato, ou ele adentra em todo o substrato. Então não adianta você ter só aquela região retirada daquele produto, daquela substância que esteja com mofo. É melhor você jogar fora. Por que eu aconselho isso? Porque você vai ver que alguns fungos, né, eles podem ser prejudiciais à nossa saúde, que é o exemplo do bolor, do pão,
bolor do pão, bolor negro do pão, mofo, próprio mofo, eles fazem mal à nossa saúde. Então é interessante a gente ter esse conceito e saber que essa estrutura do fungo, apesar dela ser uma estrutura externa, ela também tem uma estrutura toda interna dentro do substrato, ou seja, que é da onde ele absorve seus nutrientes. Então, a partir daí, a gente vê a necessidade de quando você vê um fungo em determinado ambiente ou em determinado local, imagine que ele também está dentro daquele substrato com suas hifas, ou seja, ele está presente em todo o organismo, tá bom? Então, só para você ter cuidado. Então, eu parto dessa estrutura, tá? Dúvidas? Posso para frente? Estou indo. Classificação dos fungos, né? Chamado de grupos ou filos. Basicamente a gente fala aí de 4 grupos, tá? Nós temos aí os Chytridiomycetos, né? Que são fungos ou são seres que vivem da absorção da matéria orgânica que decompõem. E muitas vezes parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais. Então você tem aí os Chytridiomycetos sendo os fungos que fazem decomposição, que são parasitas. Ou seja, um exemplo, o bolor negro do pão, que eu acabei de falar, exemplo de animal parasita ou de fungo parasita que você vai ter aí, os que causam as micoses humanas, né? Micoses de pele, micose de unha, o próprio chulé. Ah, professor, eu não sabia que o fungo ele é ocasionado por um chulé. Pois é, quando diga aí os meninozinhos, né? Quando tomam banho e não enxuga direito os dedos dos pés, ali fica úmido. Então aquela umidade, ela gera o desenvolvimento dos fungos, já que eles são anaeróbicos, eles não precisam de oxigênio, então eles vão se desenvolver ali, certo? E ali, quando eles se desenvolvem, eles acabam por liberar aquele odor. É por isso que você sente o cheiro ou o mau cheiro do chulé, né? Tem também aí o outro grupo, que são os ascomicetos. Professor, quem são os ascomicetos? São os fungos que formam os ascos, ou seja, professor, essa classificação dos fungos, ela se dá em função de quê? Se dá em função do tipo de esporo que eles vão formar. E os ascomicetos formam esporos do tipo asco, né? Incluem diversos tipos aí de bolores, trufas, as leveduras, entre outros seres, ou seja, a maioria dos ascomicetos, eles vão ser os seres que são unicelulares. Então, os ascomicetos eu poderia identificá-los como sendo os seres microscópicos dos grupos, ou seja, os fungos que são microscópicos. Então, você vai ver que os ascomicetos são os seres unicelulares aí do grupo, tá bom? Então, você vai encontrá-los somente, ou vai ver somente se for via microscópio. Tem o grupo também dos basidiomicetos, que são fungos que apresentam esporos no formato de basídio, ou seja, no formato como se fosse um bastão, certo? O grupo inclui os cogumelos, orelhas de pau, as ferrugens e os carvões. Esses dois últimos aí, ferrugem e carvão, são causadores de doenças em plantas, né? Ferrugem, por exemplo, dos cafezais, ferrugem de algumas plantas, então você vai encontrar esses indivíduos sendo causadores de doenças. Mas você encontra aí os mais comuns que você vê quando associa a fungo, que são os fungos que apresentam cogumelos, orelha de pau, que é aqueles que a gente vê mais comumente no nosso dia a dia. Então são fáceis de você identificar. E por último eu tenho aí os zigomicetos, que são decompositores, né, que são seres decompositores ou parasitas de animais, que os mais conhecidos, né, você tem aí o Rhizobum stolonifer, bolor que cresce em frutas, pães e doces, que é aquele mesmo que eu falei lá no começo, né, é um tipo de fungo que vai estar relacionado à decomposição. Então, zigomicetos e chytridiomycetos são os fungos decompositores, tá? Lembre-se disso, e também são os causadores de doenças, ou seja, micoses, né, sapinho, tudo isso é causado pelos grupos dos chytridiomycetos e dos zigomicetos. Não citei aqui, mas tem um grupo, certo, chamado ou denominado deuteromicetos, que hoje essa denominação não é mais usada. A denominação deuteromicetos, ela não é mais usada porque esse mesmo grupo chamado deuteromicetos hoje se inclui dentro dos basidiomicetos. Então essa denominação não se usa mais. Então falou de deuteromiceto, lembre que ele está dentro dos basidiomicetos, ou é a mesma classificação. Por isso que a gente cita aqui apenas 4 grupos aí que compõem os fungos, tá bom?
Beleza? Perguntas sobre classificação? Posso ir para frente? Professor, Oi, diga. como diferenciar esse quitridiomicetos e os zigomicetos? Ah, pronto. Como é que você vai diferenciar um do outro? Pronto, você vai diferenciar principalmente quando ele citar a questão de tamanhos ou de estruturas, né? No caso aí, por exemplo, quando você pegar o quitridiomiceto e o zigomiceto, ele vai falar para você, é um indivíduo microscópico, tal, que vive sobre outros organismos causando decomposição ou causando doenças. Aí você vai ver que é um ser chamado microscópico, então você vai classificar ele como quitridiomiceto. Se ele citar para você, são seres decompositores ou que parasitam seres humanos, aí você vai lembrar que eles são aqueles organismos que são pluricelulares. Se eles são pluricelulares, eles já se diferenciam dos quitridiomicetos devido à questão de quantidade de células, certo? Então você vai ter ali seres, a diferenciação básica em seres unicelulares e pluricelulares, tá? Quitridiomicetos sendo unicelulares e zigomicetos sendo pluricelulares, tá bom? Baseado nisso, você tem aí a estrutura para diferenciação um do outro, tá? Isso é mais só questão de grupo ou com relação à fila. Agora, os demais você consegue identificar devido à questão das estruturas serem microscópicas e outros que você consegue ver a olho nu. Mas, ainda mais, ele pode citar também a questão do tipo de esporo que ele apresenta. Se for o quitridiomicetos, ele pode citar aí que são esporos que vão formar quitrídeos, certo? E se forem zigomicetos, eles não apresentam esse tipo de esporo, ou não apresentam esporo nenhum, tá bom? Essa também é uma diferença básica que você encontra aí de um grupo para o outro. Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Importância dos fungos. Professor, aí a gente viu características, estrutura, classificação e falamos agora sobre a importância desses fungos, ou seja, por que a gente estuda os fungos, ou qual a importância deles hoje na sociedade, no mundo, no planeta, com os animais, qual a finalidade deles existirem então. Você vai ver que eles apresentam grande importância ecológica na natureza, ou seja, eles são muito importantes na natureza atualmente. Hoje, por exemplo, eles são considerados os seres recicladores da matéria, ou seja, eles reciclam a matéria no ambiente. Imagine você que se não existisse os fungos e nem as bactérias, quem iria realizar a decomposição da matéria orgânica? Plantas mortas, animais mortos, todos esses seres quando morrem. Então, eles desempenham esse papel muito importante na natureza, que é de decompor a matéria. Quando eles fazem essa decomposição, eles fazem com que exista ou faça a existência de um ciclo. Ou seja, esse ciclo é onde a matéria ela vai ser reorganizada dentro dos ciclos, por exemplo, ciclos biogeoquímicos, do ciclo da própria matéria. Quando o indivíduo morre, ele volta a ser matéria para que outro ser se desenvolva ali. Então, essa é uma importância ecológica deles. Além de realizarem também grandes associações mutualísticas, como exemplo, as micorrizas e os líquens. Professor, por que eu vou dizer que as micorrizas e os líquens são importantes? Vamos lá. As micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas. É um tipo de associação mutualística que é benéfica tanto para a planta como para o fungo. Por que ela é benéfica? Ela é benéfica para a planta porque os fungos protegem as raízes das plantas e é benéfica para o fungo porque a partir das raízes ele consegue absorver seus nutrientes e água. Então é interessante. Ou seja, partindo daí você dá a entender ou tem como entender que aquela terra ela é rica em nutrientes e também é rica em água. Ou seja, a partir das micorrizas, você consegue identificar que ali aquele ambiente ou naquele local tem presença de água e é um solo muito fértil, porque tem muitos ou apresenta muitos fungos. Já a questão da associação dos líquens, que são associações entre algas e fungos, também é um tipo de associação importante.
porque os líquens eles detectam a questão da umidade e também servem como bioindicadores de poluição no planeta, ou seja, onde você encontra muitos líquens, quer dizer que aquele local é um local limpo. Já se você não encontra esses líquens com tanta frequência, quer dizer que aquele local é um local muito poluído, ou seja, eles são bioindicadores da poluição em determinado local. Então essa associação entre algas e fungos também é importante nesse sentido, mas tem uma importância também mutualística, ou seja, que os fungos dependem das algas e as algas dependem dos fungos. Então há uma interdependência congruente entre eles. Então você tem aí 3 exemplozinhos de como eles se apresentam na natureza e da sua importância. Se não existissem os seres recicladores ou decompositores da matéria, os fungos não existissem, você iria ver milhões de corpos presentes aí no ambiente. Por exemplo, você iria ver muitos animais mortos, plantas mortas que nunca seriam decompostas. As micorrizas têm a importância de identificar um local onde tenha muitos nutrientes e tenha a presença de água. E os líquens apresentam grande importância porque podem ser ou servir como bioindicador de poluição, certo? Então essa é a importância ecológica na natureza. Então eles têm uma importância na natureza, os fungos têm uma importância muito grande na natureza, perfeito? E isso na natureza, mas além disso, eles são importantes porque também apresentam importância na indústria alimentícia. Aí entra, né, que eles fazem parte da vida humana, ou seja, estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Por exemplo, na fabricação de queijos, como o queijo gorgonzola, que é esse ali que está, primeiro exemplo para você, né, que ele faz ou ajuda com que esse queijo ele apresente uma quantidade maior de nutrientes, certo? Também estão presentes aí na fabricação de pães, bolos, entre outros, né? Então você encontra aí os fungos como as leveduras fazendo a fermentação do pão. É por isso que o pãozinho incha. Quando você vai lá comprar o seu pão, ele está, né, um pouquinho maior. Quando ele entra em contato ou ele entra em contato com a massa, no caso as leveduras, elas fazem a fermentação, fazem com que haja a decomposição do açúcar, então eles incham o pão. Quando você vai comer, você tem lá o pãozinho muito gostoso. Também estão presentes aí na fabricação de vinhos e cervejas, né? As mesmas leveduras que fazem a fermentação do pão fazem a fermentação alcoólica, ou seja, fermentação do vinho e fermentação da cerveja, aí, da cevada no caso, né? Que também é muito usado na indústria. Podem ser ingeridos diretamente, ou seja, podem estar diretamente ligados na nossa alimentação, que é o caso do champignon, tá ali o exemplo, esse ali é o primeiro, é o champignon. Esse outro aqui é o shiitake, também é muito usado na alimentação. E como eu disse para você lá atrás, eu tenho um exemplozinho aqui de trufa, né? As trufas que inclusive são iguarias caríssimas aí, que você não encontra assim em qualquer esquina, né? Que chegam aí a custar N dólares aí, né? Então a gente fala em dólares e já até toma um susto devido à sua caristia. Então você encontra os fungos na nossa parte alimentar. Lembrando que esses fungos, quando eles são usados diretamente na nossa alimentação, eles são muito ricos em nutrientes e vitaminas. É por isso que muitas vezes eles são inclusive utilizados em dietas, né? O shiitake, o cogumelo champignon, eles são usados em dietas aí para pessoas que estão procurando perder peso, porque tem muitos nutrientes e muitas vitaminas, tá bom? E Professor, oi, diga. existe algum tipo de fungo que serve como tratamento para alguma coisa? Existe? Vamos chegar nele agora, ó. Ok. Ó aí, ó. Apresentam importância na indústria de fármacos e na saúde humana. Aí você vai entender, na produção de produção de medicamentos, certo? Hoje, a maioria dos antibióticos, ou todos os antibióticos, eles levaram como base, né, a questão da descoberta da penicilina. Professor, como foi que foi feita essa descoberta da penicilina? Foi meio que por um acaso, mas que hoje sabe-se que os fungos eles liberam substâncias
Substâncias essas que são tóxicas para outros seres. Por exemplo, os fungos que são utilizados, o fungo penicílio, ele libera uma substância que no caso é usada como base para a penicilina. Hoje ainda é muito utilizado, talvez você tenha tomado ou você tome uma injeção chamada benzetacil, bezetacil, pronto. Na bezetacil, um antibiótico mais forte que é usado para o tratamento de bactérias, você tem a presença da penicilina, que é extraída diretamente de um fungo. E essa descoberta foi feita não por um acaso, mas por um indivíduo, ao deixar suas culturas de bactérias lá abertas no ambiente. Quando ele viajou e retornou, se não me engano o nome dele é Walter Fleminger, ele conseguiu, né, observar que as bactérias pararam de crescer devido à presença daquele fungo. Então ele começou a estudar, a partir daí ele descobriu ou fez a descoberta da penicilina. Outros fungos, como esse aqui que você está vendo que eu estou passando o mouse em cima, como eu disse para você, fungos que apresentam colorações de advertência, eles apresentam, mas existe um estudo realizado em cima de um fungo que é parecido com esse, que apresenta essas substâncias tóxicas, que conseguiu se extrair um tipo de substância que também está sendo usada para a criação de medicamentos cancerígenos, né? Ou seja, para tratamento de câncer. Então, viu-se que ele era um tipo de substância tóxica, mas que usada em uma certa quantidade poderia combater, por exemplo, células cancerígenas. Então, você vê que eles estão presentes também na indústria ou na fabricação de medicamentos para a vida humana. E estão diretamente ligados também à nossa saúde. Por quê? Você vai ver que alguns fungos eles causam aí problemas na nossa pele, como micose de pele, o próprio pé de atleta, o chulé, certo? São todos problemas ocasionados aí por fungos. Temos também aí a questão do sapinho, né? Que inclusive é chamado de cândida, é causada por um tipo de fungo da espécie cândida, causar candidíase. Então os fungos eles também podem causar problemas ou causar doenças no ser humano, assim como em outros animais, plantas. Então a questão deles serem importantes não só na produção de fármacos, mas também serem importantes porque eles podem causar problemas na nossa saúde, ou seja, podem estar presentes causando doenças, né, como essas que eu citei aí para você, tá bom? Além de também alguns fungos, como eu disse para você, citando esse aqui ainda, que é o que apresenta as colorações de advertência, eles são usados aí para, por exemplo, foram muito utilizados para a fabricação de drogas, né? No caso, o LSD, que era uma droga sintética fabricada a partir dessa substância tóxica que estava presente nesse cogumelo, que são cogumelos que liberam substâncias tóxicas que causariam alucinações em pessoas, né? Daí a criação do LSD, que era um tipo de ácido chamado ácido lisorgênico, que causava alucinações nas pessoas. Inclusive, fala-se aí até da questão também de chá, de cogumelos, entre outros. Então você vai ver que todo esse material eu deixo ele disponível lá no Classroom, nos resumozinhos que eu coloquei para vocês, ele detalha bem essa parte aí. Eu coloquei só para a gente dar uma explanada geral para vocês terem conhecimento que eles também estão presentes na nossa vida cotidiana, na nossa saúde, na produção de fármacos, na nossa alimentação, presentes no nosso cotidiano dia a dia como seres decompositores, em N situações. Então você pode encontrar os fungos aí de N formas. Então a gente pode classificar ou classificaria eles como sendo aí seres importantes para nós e para o ambiente. Tudo bem? Compreendida a questão deles serem importantes aí para a produção de medicamentos?